Hoje entrevistaremos a jornalista Patrícia Campos Mello, que já viajou por todo o mundo sendo correspondente internacional, escrevendo matérias de caráter político e econômico. A primeira pergunta é: em que momento da sua vida e qual o motivo de você ter escolhido o jornalismo como profissão? Então, eu acho que eu sempre gostei de escrever e tinha esse sonho de ser jornalista, mas eu resisti. Então, primeiro eu prestei Direito na PUC, fiz 6 meses, e meu pai é jornalista, então isso sempre foi muito presente, ele sempre brincava, falava assim, não vai ser jornalista, esse emprego é um horror, vai trabalhar muito, ganha mal, etc, etc. E aí eu fui lá, tentei fazer Direito, não gostei, larguei Direito na PUC, aí eu prestei e entrei na ECA. Então, e quando você começou a trabalhar no Jornal da Tarde, a sua visão sobre o jornal continua a mesma? Então, pra você ter ideia, quando eu comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, não era mais máquina de escrever, certo? Mas você tinha um sistema que era o sistema ATEX, que era um sistema específico de computadores que você escrevia. Ainda tinha negócio de agência internacional, Intelex, que vinha um monte de papel, parecia um fax entrando. E era completamente diferente. Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho na Folha. Qualquer matéria que eu vou fazer, eu tenho que pensar o que eu vou fazer para a TV, programa na TV, o que eu vou fazer para o jornal, o que eu vou fazer para a coluna online. Você tem que pensar totalmente. E quando eu comecei a trabalhar, não existia internet. Então assim, você tinha que fazer pesquisa para uma matéria, você ia no arquivo do Estadão, que era uma senhorinha, hoje é uma senhorinha, que era a Madaka, uma japonesa incrível, e ela sabia tudo. Então você ia lá buscar as coisas e tirar xerox das páginas. Era surreal, assim, para você checar o nome de uma pessoa, ou se ia no arquivo você tinha que ligar para a pessoa 200 vezes. Não sei, é tão inimaginável pensar que não existia internet, como era trabalhar sem internet. E quais foram as suas principais dificuldades na sua carreira? Os desafios, eu acho que você tem muitos desafios. Primeiro você tem esse desafio de ter que fazer tudo, que é uma coisa difícil, porque é incrível você ser repórter multiplataforma. Só que você não consegue se aprofundar tanto nas coisas. Se você tem que estar preocupado em tirar foto, fazer pra TV, né? Não é uma coisa que você vai fazer tudo, apurar tudo tão profundamente quanto você gostaria, por exemplo. Você tem conflitos éticos, que a gente estava conversando antes, em relação a posicionamentos ideológicos dos veículos. Eu sempre trabalhei na grande imprensa, eu trabalhei no Valor Econômico, no Jornal da Tarde, na Gazeta Mercantil, no Estadão e na Folha. Na Folha eu estou há 2 anos e meio, no Estadão eu fiquei 11 anos. Os jornais têm posições ideológicas, então muitas vezes é muito complicado. Como conciliar isso, entendeu? Você não abrir mão do que você acredita, ao mesmo tempo você não pode editorializar o que você está fazendo, e ao mesmo tempo você tem que, às vezes, contemporizar com posicionamentos que você não concorda. É muito difícil. As pessoas costumam me perguntar ser mulher, né? Se ser mulher é difícil. Eu já fiz várias pautas que não eram muito tranquilas para mulher. Por exemplo, quando eu fui para o Afeganistão com as tropas americanas, que eu fiquei 2 meses lá e eu fiquei embedded com soldados. Tem coisas difíceis e tem coisas que ser mulher é uma vantagem incrível. Por exemplo, 2 matérias que me vêm à mente que fez maior diferença ser mulher. No Afeganistão, depois que eu saí de ficar embedded com soldados, eu fui fazer matéria sobre abrigos de mulheres atacadas sexualmente pelos maridos, etc. Esse tipo de matéria só mulher faz. Nenhuma mulher vai falar de uma coisa íntima desse tipo, ainda mais no Afeganistão, que uma mulher não vai falar com um homem. Agora que eu fui para a Índia também fazer matéria sobre estupros na Índia. Era eu e uma tradutora mulher. Se não fosse uma mulher, nunca ia fazer essa matéria. Nunca. Como que é ser filha de alguém tão importante no jornalismo? Abriu bastante porta? Ajudou muito. Por exemplo, o primeiro estágio que eu consegui, ele me indicou meu nome, eu fui lá, era uma coisa meio... não tinha uma coisa estruturada no Jornal da Tarde, né? E sua carreira como correspondente internacional no Estadão, você tem, tipo, muitas lembranças boas e ruins sobre ela? Acho que eu só tenho lembranças boas, legais. Morar em Washington, ser correspondente em Washington foi incrível, foi uma das coisas mais legais que eu fiz. Fiquei lá 4 anos e meio. É muito legal, é muito difícil ser correspondente fora, porque você tem que fazer uma coisa diferente de estar nas agências de notícias, você tem que cultivar fontes fora, num lugar que assim, você aqui se fala, eu sou fulano que trabalha, sei lá, na Folha, ou na Veja, ou na... Lá você é o fulano que trabalha na Gazeta Tiririca da Serra, você é ninguém.
Ninguém quer falar com você. Eles querem falar com a Reuters, com o New York Times, né? Então é lá que você se prova, entendeu? Se você consegue as coisas. E você tem que sair dessa coisa de ficar cozinhando a agência de notícia, que é a maldição de todo correspondente. Quando eu tava lá, eu fiz o negócio dos soldados no Afeganistão, que foi muito legal, que foi passar 2 meses lá, parte do tempo nas bases americanas com soldados, fazendo todas as coisas com eles, todas as missões, né? E parte do tempo com civis afegãos. Ou na eleição do Obama também. Eu lembro, a eleição do Obama foi uma coisa tão emocionante, foi assim, você começar a cobrir a campanha e você ia nos comícios ou da Hillary ou do McCain no interior dos Estados Unidos, onde não tinha uma pessoa, a gente, era a pessoa mais escura de lá, só tinha branco, as pessoas super preconceituosas, você começava a falar, pelo fato de você ser estrangeiro, as pessoas já, de você passar disso, das pessoas, eu lembro que eu entrevistava pessoas no interior dos Estados Unidos, eu lembro um comício da Hillary no Kentucky, que as pessoas falavam assim, eu não vou votar no Obama porque ele é estranho, ou seja, eles não iam falar porque ele é negro, mas então era todo um código, né, ele é estranho. Daí, até o cara ser eleito, no dia, eu lembro, 4 de novembro de 2008, dia da eleição, Chicago, jornalistas choravam de emoção. Entrevistei o John McCain, viajei com o McCain, entrevistei o Bush na Casa Branca, puta, fui cobrir a guerra, foi incrível. E quando você cobriu o 11 de setembro, qual foi a sua percepção sobre o que aconteceu? Então, quando eu cobri o 11 de setembro, eu estava estudando, eu fazia mestrado em Nova York, na Universidade de Nova York. Eu dava aula de português, eu era garçonete, e eu fazia qualquer coisa para ajudar a pagar o mestrado. E aí rolou o 11 de setembro. Eu morava muito perto. Na verdade, assim, eu trabalhava, isso foi muito incrível, tinha um estágio de verão no Wall Street Journal. E eu trabalhava lá, eu descia todo dia na estação, que é a estação do World Trade Center. Aí nesse dia, eu entrava às 10, porque a gente fazia o horário do Brasil, né? Nesse dia uma amiga me ligou e falou assim, acho que você não vai trabalhar hoje. Eu falei, por quê? Liga a televisão. Eu liguei a televisão, porque eu sempre, estava todo dia, chegava lá e descia naquele lugar, naquela estação que virou pó, caiu. Aí, no minuto que eu vi isso, que foi a reação de todo mundo, fui correndo pra rua fazer matéria. Correndo. Aí, minha casa, onde eu morava, era mais ou menos, acho que uns 8 quarteirões, não, mais, uns 10 quarteirões. Todo mundo só podia correr, fui correndo pela Broadway, um monte de gente desorientada, já subindo com a cara branca, porque né, tinha uma poeira. Aí eles bloquearam até uma rua que chama Canal Street, que é em Chinatown. Uhum. Ali, sabe, onde tem as bolsas falsificadas, essa rua. E aí eu acabei fazendo uma matéria, obviamente que você tá lá, eu fiz um monte de freela, fiz pra Exame, pro Estadão, né, de brasileiros que estavam no prédio e escaparam, que são histórias incríveis, do tipo assim, pessoas falando, olha, não se preocupa, você não precisa descer, porque tá tudo bem. E a pessoa falou assim, eu vou descer. E se salvou por causa disso. E fiz uma matéria muito legal, tinha um Starbucks ali, que ficou como um ponto não oficial de socorro às vítimas. Então os caras ficaram ajudando todo mundo que passava ali, porque vinha muita gente ferida ou perdida, etc. Esse Starbucks, todo mundo era muçulmano. Eles eram muçulmanos de Bangladesh, na verdade. E eles ajudaram, entrevistei os caras. 2 semanas depois eu voltei lá pra entrevistar os caras. E os caras, eles moravam no Queens. As pessoas estavam cuspindo neles, jogando pedra neles. Porque as mulheres usavam véu, etc. Esses caras que ajudaram um monte de vítima do 11 de setembro. Então assim, tinha muita matéria legal pra fazer, sabe? Ok, eu queria agradecer a Patrícia por ter cedido o seu tempo e ter feito essa entrevista. Obrigada.